Você já ouviu falar sobre rádio, com certeza, e sabia que no Brasil as pesquisas feitas pelo Ibope mostram que 90% da população brasileira, isso mesmo, 90% tem acesso ao rádio. De acordo com os números, o brasileiro ouve cerca de 3 horas e 50 minutos por dia de rádio, quase 4 horas. E as rádios evangélicas ocupam um lugar importante nesse cenário. Bem, músicas, mensagens, estudos bíblicos, além de muita informação, entretenimento, notícias e músicas. É isso mesmo. A Rádio Cristã traz consigo diversos tipos de conteúdos. E para conversar sobre Rádio Cristã, sobre isso tudo, eu convido hoje e vou trazer para vocês conversarem com o meu querido amigo Giovanni Gandra. É, o Giovanni Gandra, que é locutor e diretor artístico da Rádio Super. Então não perca, porque o Mente Aberta está muito bom. E entra no ar agora. E antes de conversar com o Giovanni Gandra sobre Rádio Cristã, sobre locução também, porque ele é locutor, eu quero convidar você a interagir conosco aqui no programa Mente Aberta, mandando o seu e-mail, sua mensagem. Nosso e-mail você já conhece, é menteaberta@redesuper.com.br e o Twitter é @pgmmenteaberta. E qual é o WhatsApp da Rádio Super, Giovanni Gandra? 987938282. Exatamente, e ele faz sempre assim com a mão. É impressionante, porque todo locutor tem o seu tique, né, Giovanni? Tem uns tem mais feios que os outros, mas todos têm. Ô Giovanni, eu tenho assim, uma alegria muito grande de te entrevistar, porque eu tenho o privilégio de trabalhar contigo de segunda a sexta, toda semana, e é para mim realmente uma alegria e um privilégio tê-lo aqui no nosso programa. E eu me sinto assim, um furo de reportagem. Ah, é? É claro, porque a maioria ouve sua voz, mas não te conhece. Esse garboso locutor. Essa alcunha lhe pertence, viu? Como você tirou esse negócio de garboso? Porque na rádio você me chamou de garboso. Pois é, mas é porque eu lhe considero realmente um homem garboso. Mas lá em Dionísio, sua terra natal, que chamam de garboso as pessoas? Não, ajeitado, né? O cara lá é ajeitado. Ajeitado. Aqui a gente já aperfeiçoou e começa a chamar de garboso. Agora, Giovanni, as pessoas por exemplo, às vezes você no ambiente do supermercado, às vezes na igreja, ouviram você falando e olharam para trás assim e falaram, gente, eu conheço essa voz, já aconteceu isso? Já aconteceu e não é muito raro acontecer, não. E toda vez que acontece eu fico um pouquinho constrangido, eu lhe confesso isso. Porque eu converso normalmente, né? Que é diferente de fazer uma locução. Sem a mínima intenção de chamar a atenção de alguém para mim ou para que eu esteja falando, né? Para aquilo que eu esteja falando. E quando alguém percebe que eu sou o cara do rádio, que a pessoa já ouviu, eu me sinto um pouquinho constrangido. Mas já aconteceu algumas vezes. Mas aí perguntam, já de algum lugar, é assim? Ou então, você é o cara da rádio? Assim, sim, sou eu sim. Aí eu costumo responder bem baixinho, né? Mas quando começou essa questão de locução? Quem descobriu que a sua voz era uma voz interessante para a locução? Como o senhor já mencionou, a minha cidade natal, Dionísio, né? Eu tinha 16 para 17 anos e estava naquela fase que ainda não tinha convicção ou certeza do que queria fazer da vida. E é um momento que eu realmente estava em muita dúvida sobre o que iria fazer, se eu iria estudar alguma outra coisa. E eu tinha um amigo, um colega de escola, que era locutor já da rádio. Na minha cidade, por sinal, tem ainda uma rádio muito boa, uma boa emissora de rádio. E não só este amigo, mas também outros amigos, outras pessoas que trabalhavam nesta rádio, frequentavam um carrinho de hambúrguer que minha mãe tinha. Minha mãe tinha um trailer, né? E você pegava o microfone? Não. Eu fazia hambúrguer mesmo. E aí, vendo o papo, as conversas e tal, eu fui me interessando pelo assunto e insisti para que fizessem um teste comigo. Achei que de repente poderia ser uma profissão, né? E com muito custo, depois de muita insistência, deixaram que eu fizesse o teste. Depois foi uma outra luta para que eu visse um teste. E aí me deram a oportunidade de trabalhar, começar a fazer na madrugada, tocando música um mês, depois falando só a hora. E aí eu fiquei lá 6 meses, depois fui para João Molevade. E de Molevade depois foi Belo Horizonte? Vim a Belo Horizonte, fiquei um tempo em Belo Horizonte. Fiquei na Rádio Globo, inclusive fazendo férias, ainda muito jovem, ainda tinha por volta de 18 anos. Em João Molevade tinha uma Rádio Globo, era a única Rádio Globo, era a única rádio do sistema Globo de rádio no interior, numa cidade do interior, era em João Molevade. E eles fizeram essa abertura para que eu cobrisse férias na Rádio Globo aqui em Belo Horizonte, justamente enxergando que eu teria um potencial para aprender um pouco mais, para crescer, né? E eu, é claro, aproveitei essa oportunidade com toda
todas as forças. Agora, você teve experiência, então, em rádios, né, que nós vamos dizer rádios seculares, né, rádios não religiosas, né? E agora você está, né, não só como locutor do Show da Manhã da Rádio Super, mas também você é diretor artístico. Isso. O que faz o diretor artístico na rádio? O diretor artístico ele é basicamente responsável pela plástica da rádio, a cara que a rádio tem, né? O tipo de programação musical, o tipo de fala, como se fala, auxilia os locutores, né, a fazer uma locução quase que uniforme, né? Elas têm que ter tem que ser um pouco padrão. semelhantes, tem que ter um padrão. Cuida dos horários, né? Giovanni Gandra? Em relação aos horários. Gente, deixa eu compartilhar aqui com você. Esse homem, ele pegou no meu pé, porque o programa que a gente faz na rádio, Super Debate, é de 12h às 13h. Justamente. E ele lutou comigo quase um ano, né, Giovanni? E deu certinho, né? Graças Deu a Deus. agora 13h em ponto, eu termino. Tá vendo? Mas Vale por que a pena. tem que terminar tão assim no horário? Qual que é a questão? É porque o outro programa deveria começar também a 1h. Então, tipo assim, se você atrasa um programa que vem anterior, você perde o tempo que você teria para tocar uma música a mais, por exemplo. E tudo que se faz em rádio tem que ser feito pensado minuto a minuto. Esse é o ideal. Então, de se fazer a rádio. programação, por exemplo, o Show da Manhã começa às 8 e vai ao meio-dia. Justamente. Então, essas 4 horas, elas têm uma programação, Justamente. ou você tem ali a questão do improviso. Como é que é? Não, há espaço para o improviso, porque senão fica tudo muito mecânico. Mas dentro desse improviso, ou melhor, dentro da padronização, é que há espaço para o improviso. Mas onde há espaço para muito improviso ou para improvisar o tempo todo, dá muita margem para erro. Sim. Então é preciso ter uma base, né? Uma plástica, uma dinâmica, e dentro dessa dinâmica existe um espaço para você improvisar. Mas eu dizia que é preciso pensar o rádio minuto a minuto, porque nós trabalhamos para abençoar a vida de outras pessoas, mas nós trabalhamos para ter audiência também, né? Para ter um número cada vez maior de pessoas nos ouvindo. Então, 1 minuto de distração ou 1 minuto mal usado é o tempo suficiente para a pessoa trocar de rádio, Muda de por exemplo, rádio, né? E que não faltam são opções para trocar de rádio, né? Então, nós trabalhamos para que sejamos sempre a melhor opção, a programação mais agradável. Às vezes você fala algo que é importante, mas se você prolonga, isso se torna enfadonho, se torna chato. Dá para falar a mesma coisa sendo mais objetivo. Então, o locutor tem que ter esse timing, né? Assim, tem. Ele não pode estender muito, porque às vezes a pessoa está querendo ouvir a notícia ou ouvir a música. Às vezes o problema não é a questão do assunto, talvez o assunto nem seja tão interessante, mas o tempo em que você o faz e da maneira como você faz torna o assunto interessante. E o contrário também acontece, às vezes uma notícia, uma questão importante, uma mensagem importante, quando ela se torna repetitiva ou você fica deslizando naquela mesma mensagem, não sai do lugar, Aí a pessoa muda. aí é suficiente para o cidadão mudar de rádio. Você perde o ouvinte, né? Justamente. E às vezes perde durante um bom tempo, porque em que momento aquele ouvinte vai voltar a ouvir a rádio onde estava? Então tem que se pensar nisso. O rádio, que nós chamamos agora há pouco de secular, trabalha muito isso, que é algo que inclusive o rádio evangélico, eu acredito que esteja aprendendo a fazer agora, né? Um pouco mais tarde, que é pensar nele minuto a minuto. E você, tendo experiência na rádio secular e na rádio evangélica, cristã, qual é a diferença que você sente em termos, digamos, de questão de qualidade, em termos de equipamento, em termos de conteúdo? Pastor, em termos de qualidade técnica, eu acho que está cada vez mais páreo, né? Está cada vez mais igual. As emissoras de rádio, nós temos grandes e boas emissoras de rádio evangélica, não só em Belo Horizonte, em São Paulo nós temos rádios evangélicas disputando a cabeça do Ibope, né, junto com as outras seculares, as primeiras posições no geral. Então, acho que tecnicamente estão bem próximas uma da outra. Em relação ao conteúdo, hoje eu enxergo o conteúdo de uma rádio evangélica muito melhor, porque você fazer aquilo que você acredita, que é o meu caso, que é o nosso caso, é outra coisa, né? O prazer de trabalhar, o prazer de saber que o seu trabalho é significativo na vida de alguém, você está levando às pessoas uma mensagem que você acredita nela, né? Uma mensagem que em algum momento transformou a sua vida, você tem o desejo de que essa mesma mensagem venha a impactar a vida de outras pessoas também. Então, o prazer de trabalhar numa rádio evangélica hoje, para mim, é sensacional. Eu estou com 41 anos de idade. Rapaz, você entregou a idade assim na televisão? Não tem problema nenhum, não. Então, mas profissionalmente, eu tenho a maior satisfação profissional hoje, porque conciliei satisfação profissional com pessoal, né?
eu sentia muita falta de fazer algo que eu enxergasse como significativo na vida das pessoas. Saber que eu estou desejando bom dia a uma pessoa, mas eu estou desejando mesmo de coração. E que depois desse bom dia vem uma música que reafirma aquele meu desejo de que a pessoa tenha um bom dia. Porque se você desejar bom dia para o seu ouvinte, soltar uma música e depois chamar cachaça com alguma coisa, você não está desejando bom dia para ninguém. Por falar nisso, né? E a seleção das músicas, né? Porque eu acompanho o seu trabalho, eu vejo que toda hora você está anotando alguma coisa ali, está ouvindo alguma música. Como é que é o Giovanni, captador das músicas, a sua audição? Como é que você faz assim? Você tem estilo que você prefere? A tua preferência, ela é contemplada na rádio ou existe uma linha editorial, uma linha da rádio? Eu tenho que me frear para não deixar que a programação seja feita de acordo com meus gostos, né? Unicamente, exclusivamente. Porque a vontade é de tocar aquilo que eu gosto, que eu sei que é legal, que eu acho legal. Você acha legal? O que nem sempre corresponde ao desejo das outras pessoas. Existe uma linha da direção para ser seguida, existe o critério de acompanhar o que o ouvinte quer. Ou seja, é um trabalho bem Mas você falou acompanhar o que o ouvinte quer. Como é que o ouvinte interage com a rádio, por exemplo, para demonstrar, eu quero ouvir tal. Como é que é o processo? O que acontece é o seguinte, se formos olhar, a quantidade de músicas que são pedidas durante o dia é bem superior ao número de músicas que nós vamos tocar durante o dia. Entendeu? Interessante. Então não dá para atender todos os pedidos. Rádio nenhuma conseguiria atender todos os pedidos. Mas você tem que verificar, por exemplo, músicas que são mais pedidas, músicas que não podem deixar de fazer parte da programação. Talvez alguém peça uma música que gosta muito, que ama a música, mas que é uma música desconhecida para a maioria da nossa audiência. Talvez alguém peça uma música porque aquela música é o trabalho de um irmão querido da igreja, né? E a gente entende esse desejo de ouvir, poxa, eu quero ouvir a música do meu irmão lá da minha igreja, mas infelizmente não dá para atender essa demanda, né? Às vezes é nessa hora que a pessoa vai mudar de rádio, porque não conhece a música. E outra coisa, talvez você toque uma música para atender um pedido de um ouvinte, mas quantos outros ouvintes também vão gostar daquele pedido? Então você tem que ir avaliando todas essas coisas. E tem música que se repete, por exemplo, durante a programação de um dia, existem músicas que se repetem? Existem as billboards lá, aquelas as top 10? Sim. E elas vão variando, né? Então por isso que a gente tem que ficar atento também. Por exemplo, uma música que é sucesso, uma música que é nova, ela tem necessidade de se repetir. Porque como o dado que o senhor apontou logo no início do nosso bate-papo, do número de pessoas que ouvem rádio, só que essas pessoas nem sempre ouvem rádio o dia todo. Algumas ouvem só no período da manhã, outras só no período da tarde. Então, se uma música é boa, é nova, a pessoa liga o rádio, agora ela quer ouvir a música aquela hora. Ela não sabe que na hora anterior aquela música já foi tocada. Então é bom que eu não demore muito a tocar. É rotativo, né? Justamente, a tocar essa música novamente. Eu quero ouvir tal música, mas eu já toquei, mano. Daqui a pouquinho eu toco de novo. Calma, irmão. Você que não ouviu ainda, assim, entendeu? Então tem que ficar atento a todos esses detalhes. Agora, Giovanni, você, além então, de diretor artístico que faz essa programação, que cuida, né, de todo esse conteúdo, você também é locutor. De 8 ao meio-dia você está ali diante do microfone, diante da mesa, não é? E como você mencionou, a Rádio Cristã tem esse fator distintivo, né, de que também é ministério. Você já se emocionou em alguma circunstância ali na rádio, com algum feedback de algum ouvinte? Houve alguma situação assim que você pensou, meu Deus, o poder da rádio, tem alguma situação que você... Já várias vezes. Isso não aconteceu só comigo, aconteceu também com todos os outros locutores da rádio, né, em algum momento. E é isso que é fantástico, sabe, pastor? Isso que me move, isso é que é apaixonante. Você saber que o seu trabalho, fruto do seu trabalho, mas na verdade pela misericórdia de Deus, né? O fruto do seu trabalho abençoa a vida de outras pessoas, impede que outras pessoas façam bobagens, impede que as pessoas ajam sem pensar, enfim, o tipo de retorno que a gente tem, de gente que fala que deixou de fazer alguma bobagem naquele dia, de gente que fala que desistiu do trabalho, que desistiu do casamento, mas que após ouvir uma palavra, uma ministração, ou às vezes ouvir o pastor Márcio Valadão e você toca uma música depois, enfim, um conjunto de coisas que contribuem para que essas pessoas reacendam a esperança, né? A fé. As pessoas têm fé, mas às vezes por alguma circunstância
não que elas perdem a fé, mas enfraquecem, né? E você lembrar que elas são amadas, que elas são queridas, né? E o rádio tem um poder, né, Giovanni? Eu confesso que me apaixonei pelo rádio. Eu sempre fui ouvinte de rádio, daquele de ter radinho, pequenininho, desde pequeno. Tinha um radinho na beira da cama. Aí quando foi o primeiro rádio relógio, eu ganhei um rádio relógio. Eu sempre gostei muito da rádio, pela dimensão, pelo alcance da rádio. Meu avô, que já faleceu, tinha um radinho dele lá na roça, que pegava só certos horários. Mas o pessoal, por exemplo, vovô era caseiro de uma fazenda. Então o pessoal, para mandar recado para o vovô, ia na radiodifusora da cidade. Era o WhatsApp da época. Era o WhatsApp da época. Então ele tem um alcance. Como é que você consegue montar a sua fala e a programação para alcançar públicos tão distintos? Porque você alcança a dona de casa, que está cozinhando, está ouvindo rádio, o motorista, seja o profissional, seja o motorista amador que está dirigindo, está ouvindo rádio, o presidiário, porque você tem ouvintes presidiários, sim. O enfermo. Como é que você faz? Assim, você pensa assim, eu vou fazer tal música para tal grupo, ou não? Você pensa, essa música vai alcançar quem Deus mandar? É algo bem interessante essa sua pergunta, porque nós falamos agora há pouco sobre pensar rádio minuto a minuto. E falamos sobre uma rádio ter cara, né? A rádio tem que ter cara. Como as pessoas têm outras opções de rádios para ouvir, então nós teríamos aí uma rádio evangélica que ela tem uma cara mais pentecostal, outras que tem uma cara mais erudita, né? Um jeitão mais erudito, mais talvez. Cult. Mais cult, mais tranquila. E acaba que na Rádio Super nós fazemos um pouco de tudo, né? Uhum. De tudo um pouco, como diz o programa, né? Agora, no geral, é importante que os locutores saibam, né? Que os comunicadores, eu prefiro chamá-los de comunicadores, que é mais do que locutor é só um anunciador, né? Uhum. E aqui, como a gente fala daquilo que a gente acredita, então a gente comunica. Se comunica, é verdade. Entendam o perfil de pessoas com quem nós estamos falando. No nosso caso, o perfil do ouvinte é muito variado, tanto na questão da idade, quanto na questão da faixa etária, claro, da questão econômica, sim, social, das localidades, ela é bem diversificada, mas é um público cristão. A seleção das palavras que vamos usar, palavras que nós usamos em rádios seculares, por exemplo, nós vamos evitá-las, na rádio evangélica, na rádio gospel, termos que nós vamos evitar, mas enfim, a palavra de Deus, ela pode ser aplicada o tempo todo para todas as pessoas sem inventar muita coisa, né? Sem procurar ser muito diferente e sem se preocupar muito com isso, porque a palavra não volta vazia. Com certeza. Lançou ali, meu irmão, vai cair. Ela vai acertar o alvo. E os ouvintes da rádio, eu imagino que sejam predominantemente cristãos evangélicos, mas tem ouvintes de outros credos? Vocês já tiveram algum retorno de ouvintes que não sejam cristãos evangélicos? Sim, porque a mensagem é boa, né, pastor Cássio? A mensagem é boa. É uma rádio que você ouve com toda a sua família sem se constranger. Dá para deixar tocando? Dá para tocar, você ouvir ali com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos, sem ser constrangido pelo tipo de música que você está ouvindo. Então existem pessoas de outras crenças, de outros credos, que curtem a rádio evangélica, porque a mensagem é boa, a música é boa, ela está falando de esperança, ela está falando de fé, está falando de amor, ela está falando de um Salvador. Enfim, você não precisa ser necessariamente um cristão evangélico para curtir uma música evangélica. Né? Porque hoje em dia as músicas, não quero ser injusto, né? Porque já há algum tempo as músicas evangélicas, você tem muitas músicas de boa qualidade, né? Boa qualidade, boa letra, né? Letra. Veja que a letra, as composições das músicas variou muito o arranjo, né? Os ritmos, mas a composição, as letras também mudaram muito, né? Hoje não se fala mais só pega um refrão e fica repetindo ele o tempo todo, é glória, 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 ou é chuva, chuva, chuva. Agora o negócio está bem legal. E também a parte de harmonia, a parte do instrumental, não é? Melhorou muito. A influência também, né, do gospel americano também é muito forte. Eu acho muito interessante. E Giovanni, porque muita gente que está vendo aqui na televisão está pensando, gente, mas tem uma rádio super que eu nem sabia, né? Quais são os canais da rádio? Para interagir ou para ouvir? Não, para ouvir. O 90,1 FM. 90,1 FM e 1490 AM, porque nós temos a programação da Rádio Super sendo repetida também no AM 1490. Mas pela internet também? Também, pelo lagoinha.com tem lá o link para ouvir a Rádio Super também. Lagoinha.com. Isso. E a programação da rádio, então, por exemplo, o dia da semana, dá uma sintetizada, como é que é? É de segunda a sexta, de meia-noite às 6, tem a Madrugada Super,
que é uma programação musical corrida, né? Apenas música. Mas temos o Profetizando Vida, entre meia-noite às 6, Sim. temos também os versículos bíblicos, e de 6 às 8 tem um Despertar Sertanejo, com Luiz Fernando, de 8 ao meio-dia o Show da Manhã comigo. Durante o show da manhã, por exemplo, não é só música. Não, o que tem no show da manhã? Nós temos a informação, né? Nós temos notícias. É de meia hora? Uma hora? De hora em hora, na hora meia. Né? Ah, tá. Então é 8h30, 9h30. E quem faz isso são jornalistas. Justamente. É o Neiriberto Rezende. Temos o Profetizando Vida. Pastor Márcio. Sim, temos o Pastor Eléu Ribas, com Pastor o Eléu. em Vida. E temos também o programa do Fernando Borja, né? Também com dicas muito interessantes também. Que é novo, né? Faz pouco tempo que entrou recente. no ar. Pastor Fernando. Ao meio-dia tem o Super Debate, que é apresentado por um pastor garboso. Excelente programa. Muito bom. Super Debate. Bom. E com a participação sempre do Giovanni. Ô, Giovanni, você fica bravo quando eu brinco com você, Giovanni? Não. Graças a Deus, o jogo de cintura, né? Tem que ter, inclusive. Não, porque é muito engraçado, porque no programa o Giovanni fica na mesa de som, porque até 12h30 fica você, depois a Michele que assume. A gente troca. Faz a troca. E ele está lá com a programação, prestando atenção. De vez em quando eu chamo o Giovanni, ele já vem, né, Giovanni? Meu Deus. Qual que é a próxima? Ora, Giovanni, além de radialista, além de pessoa que está do rádio, você também é locutor fora do rádio. Sim. E esse outro universo? Como é que é o universo do locutor no Brasil? Quais as áreas que um locutor, alguém que tem... porque é um talento, vamos dizer... dado por Deus, a bela voz, a impostação, óbvio que isso aí vai ser trabalhado, né? Mas ter uma bela voz não é todo mundo que tem uma voz com um timbre agradável. Ajuda, né, pastor? Ajuda. E nós temos 3 locutores com vozes muito bonitas, sobretudo o Luiz, você e a Michele, indiscutivelmente vozes bonitas. Mas, profissionalmente, além da rádio, existe um outro mercado, um outro trabalho. Sim. Como é que é o universo hoje para aquele que é locutor? Onde que ele trabalha? Quais são os campos de atuação? Pastor, só para que seja feita justiça, eu queria só complementar que de 1 às 5 nós temos a Michele Maris com Viva a Tarde, 5 às 7 o Balaio, com a turma do Balaio, de 8 à meia-noite, de terça a sexta, o pastor Daniel Gomes, com Juntos pela Fé, e na segunda-feira, de 8 às 10, tem o programa para mulheres com a pastora Carol Malta. E no final de semana os cultos. E no sábado, meio-dia a 1, tem um programa para maiores com a pastora Carol, o pastor Leozão, é o que muda na programação de segunda a sábado. E no domingo tem as transmissões dos cultos. Os cultos pela manhã e à tarde. Eu sempre posso ouvir que estou no carro, ouço os cultos. É muito bom, né, Giovanni? É bom. Pastor, então falando sobre o trabalho do locutor, e o senhor citou a questão da voz, é muito interessante isso, porque tem muitos colegas que acham que ter uma voz razoável, uma voz agradável... É suficiente. É o suficiente. E muito pelo contrário, eu acredito. Eu acho que é uma ferramenta que precisa ser bem usada. Há pessoas que não têm uma ferramenta tão apropriada, mas têm uma habilidade com esta ferramenta, chamada voz. É muito mais importante o que você fala e a maneira como você fala. Se você fala alguma coisa legal, de uma maneira legal, com uma voz razoável, melhor ainda, né? Então tem muita gente baseada só na qualidade da voz, no timbre da voz e se esquece dos outros detalhes. Da leitura, por exemplo. Um locutor que não lê, não deveria falar, porque provavelmente o seu vocabulário vai ser bem escasso. A sua capacidade de improviso vai ser bem pequena, né? Então, o locutor tem que estudar, tem que ler muito, não estudar da maneira formal, sim, mas não precisa ser só a maneira convencional. Você aprende todos os dias com todas as pessoas, principalmente com os livros, né? Então, eu acho que todo locutor, toda pessoa que tem interesse pela área, deveria entender que não basta ter uma voz razoável. Ele tem que se preparar. Tem que se preparar. Agora, quais são os espaços que um locutor pode trabalhar além da rádio? Bom, no meu caso, eu faço, além do trabalho de rádio, eu sou também locutor de comerciais, gravo comerciais, o off, né? Para rádio, para televisão, para vídeos institucionais. Por enquanto me deixaram gravar só a voz, só. Não deixaram. Outro dia eu brinquei que a Michele à tarde, né? A Michele também gravou aquela chamada de senha para uma empresa pública grande aqui de Minas Gerais, né? E diz que, acho que foi a filha dela, chegou outro dia nessa empresa. Ô mãe, a senhora que está falando ali, chamando a senha, é 33. Olha só. Mas também é um tipo de trabalho para o locutor, né? Sim. A chamada do aeroporto, a chamada... Esperas telefônicas, né? Atendimento telefônico.
nesse caso, acaba ampliando bem o nosso trabalho, né? E aquelas pessoas que são os mestres de cerimônia, são locutores? Nem todos, mas muitos locutores são mestres de cerimônia. Eu já vi umas fotos suas. Sim, eu faço, faço. É mais uma maneira, né, de ganhar alguma coisa, né? Uhum. Eventos de formaturas, eventos de prefeituras, de associações comerciais, enfim, eventos. Eu até, inclusive, na questão da apresentação de eventos, eu prefiro as cerimônias. Eu não gosto de apresentar... Coisa mais comercial? Não, eu não gosto de apresentar coisas mais oba-oba, por exemplo. Ah, entendi. Eu gosto mais de ouvir as pessoas prestarem atenção. É mais perfil, né? Prestarem atenção no que eu estou falando, sabe? Mas assim, por exemplo, o seu timbre de voz, o seu tom de voz, você acha que é mais adequado para um tipo por exemplo, de comercial ou um tipo de fala? Porque às vezes eu brinco, né? Vou imitar o Giovanni Ganda. Pura brincadeira, não consigo nunca, né? Mas assim, é uma voz, às vezes tem uma impostação. Você acha que você tem um tom mais assim, uma coisa mais formal, coisa mais informal? Como é que você entende? Eu acredito nisso. Meu tom de voz e até minha personalidade está mais voltado para as coisas mais formais. É o que eu acredito. Mais formais? Eu não sei se todo mundo que me contrata concorda com isso, mas eu acredito que sim também. E eu acho que é muito interessante você perceber qual é o seu nicho, para você, de repente, não jogar flecha no lugar errado, né? Sim. Então, não ficar atirando para todos os lados e, de repente, não se fixar num tipo de negócio, por exemplo. Mas quando você tem que ler, por exemplo, um comercial ou alguma coisa assim, como é que é? Porque você lê, dá uma lida antes, mas aí você muda a inflexão, né? Porque tem coisa que é mais para cima, tem coisa que é mais para baixo. Como é que é? Você dá uma lida antes, você fala para você mesmo ouvir? Como é que é? O pastor, costumo fazer isso, mas nem sempre, mas às vezes faço. A questão da interpretação é outra coisa também muito interessante, que de uma certa forma o ator ele interpreta, mas o locutor também precisa fazer uma interpretação. Aliás, o ideal é que eu acredito que todos os locutores pudessem fazer um curso de teatro, por exemplo. Eu acho que ajudaria todo mundo. Eu não fiz, mas ainda dá. Você é um artista, mas não fez. Mas eu acho que deveria fazer também. Isso ajuda muito. Inclusive, muitas agências de publicidade, quando criam seus materiais, né, seu trabalho, suas peças, alguns costumam evitar os locutores. Por quê? Por quê? Porque o locutor de rádio, no caso, né? Porque muitos locutores de rádio já têm um jeitão de falar, um vício, né? Na fala, no jeito de interpretar. Não que todos são assim, mas alguns têm. Aquele tique, né? Aquele jeitão de falar que não muda, aquela coisa bem do locutor de rádio mesmo, que é uma coisa que eu preciso vencer, que outros locutores precisam vencer, convencer as pessoas, não, olha, eu sei interpretar, me deixa fazer que eu vou fazer direitinho, eu não vou impostar a voz, não, isso é impostação de voz, porque tem cara que chega na padaria e pede pão assim, né? Como é que é? Como é que é? Pede o pão lá. Ufa, me dá 2 quilos de pão de sal. Aí tipo assim, não precisa ser locutor 24 horas, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.